Continuando, eu trouxe aqui para vocês, nós ainda estamos na vertente do diagnóstico de enfermagem como processo de pensamento, tá? E aí, nós temos que associar esse processo de pensamento ao que nós chamamos de pensamento crítico. Sermos críticos é extremamente importante para o nosso dia a dia, tá? Só que nós temos que aprender qual é o nível de crítica que nós estamos desenvolvendo. Um exemplo, se nós chegamos no plantão e observamos um colega nosso, em plena pandemia, observamos um colega nosso que não está com os EPIs adequadamente e está em contato com pacientes que estão diagnosticados com COVID. A crítica nos faz perceber que aquela ação está errada. Então, desenvolver esse olhar crítico é fundamental para o nosso dia a dia, tá? Então, eu estou falando da crítica que a gente chama hoje como crítica construtiva, né? Então, a crítica tem que ser construtiva, tem que ter uma finalidade de mudança, um propósito, tá? Não é só criticar sem nenhum propósito. E aqui nós temos que entender que a crítica, avaliar e fazer a crítica sobre o que está acontecendo com o nosso paciente, nos permite identificar as necessidades de intervenção, tá? E aí entra justamente no pensamento crítico. Quando nós falamos em pensamento crítico, nós estamos falando do pensamento clínico, tá? Então, essa crítica vai ser favorecida por conta do nosso conhecimento clínico, e aí, aquilo que a Letícia falou, a experiência conta muito, tá? Ajuda bastante, tá? Mas você tem outras formas para poder desenvolver isso até que você esteja mais intimamente ligada na assistência. Bom, quando nós falamos em pensamento crítico e clínico, nós estamos falando de algo que está presente em todas as ações nossas como enfermeiro. Está presente no diagnóstico, avaliando quais são os fenômenos que existem, está presente na escolha de intervenções, se são fundamentais e necessárias para modificar aquele fenômeno, e também na avaliação dos nossos resultados. O diagnóstico, por exemplo, a Gláucia diagnosticou que esse paciente tem um risco de choque porque está com o sangramento ativo na ferida operatória. Ela avaliou, fez uma crítica, está sangrando e precisa ser intervido, porque senão esse paciente vai mudar, vai ter uma estabilidade hemodinâmica que pode ser significativa e evoluir para choque, tá? Quais são as intervenções apropriadas? Avaliar a hemodinâmica desse paciente, manter esse paciente monitorizado, avaliar o débito do sangramento, tá? Então, tudo isso entra como intervenções que são apropriadas por contexto que ela avaliou. E uma crítica que também está associada à avaliação dos resultados. As intervenções que foram prescritas e desenvolvidas, que é a quarta etapa, a implementação, foram suficientes para conter aquele fenômeno ou para retirar aquele fenômeno? Então, nós estamos criticando o tempo todo em todas as situações que estamos envolvidas, tá bom? Tudo bem? Até aqui, meninas. Estou falando mais devagar, Gleice. Mais ou menos. Mais ou menos. Ô, professora, a senhora podia falar de novo sobre esses resultados obtidos? Os resultados obtidos é justamente o que você esperou alcançar e de fato alcançou. Quando nós falamos na identificação de um diagnóstico, pense o seguinte, vamos para o contexto das meninas, da Letícia e da Giane, né? Chega um paciente com integridade da pele prejudicada. Quando você diagnosticou esse fenômeno, você automaticamente tem que determinar uma meta a ser alcançada. Se esse paciente chegou com uma ferida, a sua meta vai ser tratar essa ferida e cicatrizar essa ferida. Se você cicatrizou essa ferida, foi um resultado alcançado, um resultado obtido. Se você conseguiu alcançar parcialmente o que você determinou como meta no início, de qualquer forma, aquilo ali também foi um resultado obtido, mas não foi um resultado obtido
na excelência que você previa, entendeu? Então, resultado obtido é todo resultado após a sua intervenção, seja esse resultado adequado, seja esse resultado não adequado, e aí você vai criticar para ver, foi adequado? Ótimo, as minhas intervenções foram suficientes para modificar esse contexto. Não foi adequado? Opa, o que eu fiz ou deixei de fazer para que eu não fez com que essa situação, esse fenômeno não mudasse. Ainda tem uma integridade da pele prejudicada, entendeu? Sim, e de qualquer forma, a gente vai ter que voltar para intervir e reavaliar o caso. Exatamente. Lembra de quando nós falamos em reavaliação contínua? Em avaliação contínua, é justamente isso. A todo momento, nós estamos analisando o nosso paciente, analisando os sinais e sintomas, o fenômeno que inicialmente foi avaliado, para a gente identificar se as nossas intervenções estão sendo suficientes ou não. Ou se a nossa equipe, por exemplo, está desenvolvendo as intervenções prescritas, se está desenvolvendo com a forma que tem que ser desenvolvida, tudo isso entra no seu processo de avaliação. Então, a avaliação é contínua, tá? Bora adiante. Aqui, eu trouxe uma observação importante a respeito do pensamento crítico, que fala o seguinte, que nós temos, para julgar clinicamente, que respeitar 3 dimensões. Essa dimensão é justamente a dimensão diagnóstica, tá? Então, nós temos que ter uma compreensão sobre o que está acontecendo, sobre o fenômeno que está sendo avaliado. Nós temos que ter também uma dimensão terapêutica, que é justamente isso que nós acabamos de falar, o que vai ser necessário para modificar aquele fenômeno avaliado. E nós temos que ter também uma dimensão ética, tá? Que entra dentro do nosso contexto ético e dentro da nossa amplitude de atendimento, tá? Por que isso é importante? Não sei se vocês lembram de nós falarmos do modelo tripartite da prática de enfermagem. Lembram? Que fala sobre as 3 vertentes de atendimento, sendo a vertente pautada no diagnóstico de enfermagem, a principal. A segunda vertente, o atendimento da enfermagem pautado na necessidade da equipe médica, e a terceira vertente, que é o atendimento da equipe de enfermagem pautado nos protocolos das instituições que nós trabalhamos. A segunda e a terceira vertente, nós vamos trabalhar como equipe multidisciplinar, então nós precisamos ter uma boa relação com o restante das especialidades que compõem essa equipe. E a primeira vertente, que é pautado nos diagnósticos de enfermagem, nós vamos nos relacionar com a nossa equipe para desenvolver, levantar dados e intervir. Então, só quem dá pitaco nessa primeira vertente é os nossos colegas enfermeiros, tá? Então, nós não recebemos, claro, nós vamos ouvir, se um profissional médico, por exemplo, que quiser nos trazer alguma informação sobre o cuidado que está sendo prescrito, nós vamos ser cordiais, com toda certeza, e ouvir. Mas a decisão final sobre o cuidado que vai ser prescrito com base nas respostas humanas indesejáveis ou desejáveis, esse cuidado é exclusividade do profissional enfermeiro. A prescrição desse cuidado, o desenvolvimento, a implementação desse cuidado vai ser compartilhado com a nossa equipe de técnicos de enfermagem, tá? Então, nesse contexto, nós temos que respeitar essas dimensões. A dimensão diagnóstica dos fenômenos são respostas humanas indesejáveis, terapêutica, é viável a terapêutica que você está prescrevendo, e também dimensões éticas que limitam dentro do nosso contexto científico, tá? Com base no nosso conhecimento científico, no nosso escopo teórico que nós devemos respeitar, tá bom?